O discurso escatológico de Jesus. No final dos ai de vós, proferidos por Jesus contra os escribas e fariseus, e por conseguinte no contexto dos discursos feitos depois da entrada em Jerusalém, São Mateus transmite-nos uma palavra misteriosa de Jesus que, em Lucas, se situa durante o caminho de Jesus para a cidade santa. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará abandonada. Essas frases aparecem antes de mais nada o amor profundo de Jesus por Jerusalém, a sua luta apaixonada pelo sim da cidade santa, a mensagem que ele deve transmitir e pela qual se coloca na longa fila dos arautos de Deus que o precederam na história da salvação. A imagem da galinha choca, protetora e preocupada, deriva do Antigo Testamento. Deus achou o seu povo numa terra deserta, cercou, cuidou dele e guardou com carinho, como se fosse a menina dos seus olhos, como a águia que vela por seu ninho, que esvoaça sobre os seus filhotes. Ele a tomou estendendo as suas asas e o carregou em cima de suas penas. Acrescenta-se a frase encantadora do Salmo 36, versículo 8. Como é admirável, ó Deus, a vossa bondade! À sombra das vossas asas se refugiam os homens. Aqui Jesus assemelha a poderosa bondade do próprio Deus, a sua ação e a sua tentativa de atrair a gente. Mas essa bondade que com as asas estendidas protege Jerusalém, dirige-se ao livre-arbítrio dos pintinhos, e estes não aceitam, não o quiseste. A desgraça daí resultante alude Jesus de modo misterioso, mas inequívoco, com uma palavra que retoma uma antiga tradição profética. Jeremias, em face da grave situação no templo, comunicaram o oráculo de Deus. Abandonei a minha casa, rejeitei a minha herança. É precisamente o mesmo que anuncia Jesus. Eis que a vossa casa vos ficará abandonada. Deus abandona. O templo já não é o lugar onde ele pôs o seu nome. Ficará vazio. Agora é apenas a vossa casa. Para essa palavra de Jesus encontra-se um surpreendente paralelismo em Flávio Joséfo, o historiador da Guerra Judaica. Também Tácito conservou essa notícia na sua obra histórica. Flávio Joséfo refere fatos estranhos que sucederam nos últimos anos antes da deflagração da Guerra Judaica. Todos anunciavam de modo diverso e preocupante o fim do templo. O historiógrafo narra, ao todo, 7 desses sinais. Aqui me interessa apenas aquele que, surpreendentemente, se aproxima muitíssimo da palavra de ameaça pronunciada por Jesus há pouco mencionada. O fato teve lugar no Pentecostes do ano 66 d.C., quando na festa chamada do Pentecostes, os sacerdotes chegaram de noite no átrio interior do templo para realizar, segundo o costume, o seu ministério sagrado. Teriam percebido, segundo dizem, primeiro um movimento e um estrondo, mas depois um grito de muitos: "Vamo-nos daqui!" Independentemente do que tivesse sucedido de concreto, uma coisa é clara: nos últimos anos antes do drama do ano 70, pairava ao redor do templo uma misteriosa sensação de que o seu fim estava próximo.
A vossa casa ficará abandonada, vamo-nos daqui. Na forma da primeira pessoa do plural, típica de Deus ao falar na Bíblia, ele mesmo anuncia que sai do templo, deixando-o abandonado. Pressentia-se no ar uma reviravolta de amplitude universal e significado imprevisível. Em Mateus, depois da afirmação sobre a casa abandonada, expressão essa que ainda não anuncia diretamente a destruição do templo, mas certamente o seu fim intrínseco, a sensação do seu significado como lugar do encontro entre Deus e o homem. Segue-se imediatamente o grande discurso escatológico de Jesus, com os temas centrais da destruição do templo, destruição de Jerusalém, juízo final e fim do mundo. Esse discurso, transmitido nos 3 sinóticos, com diversas variantes, talvez se deva classificar como o texto mais difícil dos evangelhos. Isso se deve, em primeiro lugar, à complexidade do conteúdo, que, se parcialmente se refere a fatos históricos já verificados, a maior parte, porém, diz respeito a um futuro que ultrapassa o que podemos perceber do tempo e da realidade, levando-os ao seu derradeiro cumprimento. Anuncia-se um futuro que supera as nossas categorias e, todavia, só pode ser ilustrado por meio de modelos tomados das nossas experiências. Modelos esses que são necessariamente inadequados para o conteúdo a exprimir-se. Assim se explica por que motivo Jesus, que substancialmente fala sempre em continuidade com a lei e os profetas, ilustra o conjunto com uma trama de palavras da Escritura, na qual insere a novidade da sua missão, da missão do Filho do Homem. Depois, a dificuldade do conteúdo do texto, com a visão do futuro, expressa em grande parte por meio de imagens da tradição que pretendem aproximar-nos do indescritível, unem-se todos os problemas da história redacional. Precisamente porque aqui as palavras de Jesus pretendem ser progresso na continuidade da tradição e na descrição do futuro. Aqueles que as transmitiram podiam elaborar ainda mais esses desenvolvimentos, segundo as circunstâncias e as capacidades de entenderem dos seus ouvintes, tendo o cuidado de conservar fielmente o conteúdo essencial da mensagem autêntica de Jesus. No objetivo que este livro se propõe, não entra o estudo dos vários problemas particulares da história da redenção e da tradição do texto. É minha intenção limitar-me a evidenciar 3 elementos do discurso escatológico de Jesus, nos quais se tornam evidentes as intenções essenciais da composição. O fim do templo. Antes de fixar novamente a nossa atenção nas palavras de Jesus, devemos dar uma olhada aos acontecimentos históricos do ano 70, com a expulsão do procurador Gécio Floro e a defesa eficaz contra a represália romana. Em 66 começou a Guerra Judaica, que todavia não foi apenas uma guerra dos judeus contra os romanos, mas em grande parte, como sucedia periodicamente, também uma guerra civil entre correntes judaicas rivais sob o comando dos seus líderes. Foi isso, antes de mais nada, que conferiu à batalha em prol de Jerusalém toda a sua atrocidade. Eusébio de Cesareia e, com avaliações diferentes, Epifânio de Salamina referem-nos que os cristãos teriam se refugiado na região a oriente do Jordão, na cidade de Pela, antes mesmo do assédio de Jerusalém.
Segundo Eusébio, decidiram fugir na sequência de uma ordem específica, confiada por meio de uma revelação aos seus responsáveis. Epifânio, por sua vez, escreve: Cristo tinha lhes dito para abandonarem Jerusalém, transferindo-se para outro lugar, porque a cidade seria cercada. De fato, no discurso escatológico de Jesus, lemos um premente convite à fuga, quando virdes a abominação da desolação instalada onde não deve estar. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Não é possível concretizar o episódio ou a realidade em que os cristãos viram realizado esse sinal da abominação da desolação e decidiram partir. Mas havia naqueles anos da guerra judaica muitos acontecimentos que podiam ser interpretados como o referido sinal anunciado por Jesus, e cuja formulação verbal é tirada do livro de Daniel, em que se indica a profanação helenística do templo. Essa expressão simbólica tirada da história de Israel como prenúncio do futuro permitia diversas interpretações. Assim, o texto de Eusébio pode resultar certamente razoável no sentido, por exemplo, de que membros notáveis da comunidade paleocristã tivessem, por meio de uma revelação, conhecido em determinado acontecimento o sinal pré-anunciado, interpretando como ordem para iniciar imediatamente a fuga. Alexander Mittelstadt observa que no verão de 66, ao lado de José Ben-Gurion, foi escolhido como estrategista para conduzir a guerra ao ex-sumo sacerdote Anás II, aquele Anás que pouco antes, no ano 62, declarara a condenação à morte de Tiago, o irmão do Senhor e chefe da comunidade judaico-cristã. Essa escolha podia, sem dúvida, ser interpretada pelos judeus cristãos como sinal de partida, embora constitua apenas uma entre muitas hipóteses. Em todo caso, a fuga dos judeus cristãos demonstra uma vez mais, com toda evidência, o não dos cristãos, a interpretação zelota da mensagem bíblica e da figura de Jesus. A sua esperança é de outra natureza. Voltemos ao desenrolar da guerra judaica. Vespasiano, que fora encarregado por Nero da operação, suspendeu todas as ações militares quando recebeu o anúncio da morte do imperador em 68. Após um breve intervalo, no dia 1º de julho de 69, é proclamado como novo imperador o próprio Vespasiano. Confirmou então o encargo de conquistar Jerusalém ao filho Tito. Este, segundo Flávio Joséfo, terá chegado às portas da Cidade Santa, presumivelmente no período das festividades da Páscoa, no dia 14 do mês de Nissan, ou seja, no 40º aniversário da crucifixão de Jesus. Milhares de peregrinos afluíam a Jerusalém. João de Gilscala, um dos chefes da revolta, que aliás realizaram entre si as escondidas, fez entrar no templo combatentes armados, disfarçados de peregrinos, que lá procederam uma carnificina dos partidários do seu rival Eleazar ben Simão, contaminando assim outra vez o santuário com o sangue de inocentes. Isso, porém, foi apenas uma primeira demonstração das crueldades inimagináveis que haveriam de seguir-se com crescente brutalidade, incentivadas reciprocamente pelo fanatismo de uns e o furor crescente de outros.
Não devemos tratar aqui dos pormenores da conquista e da destruição da cidade e do templo, mas pode ser útil transcrever o texto em que Mittelstedt resume o terrível desenrolar do drama. O fim do templo ocorre em 3 etapas. Primeiro, a suspensão do sacrifício regular, ficando o santuário reduzido a uma fortaleza. Vem depois a destruição pelas chamas, que acontece 3 etapas. E por fim, a desmantelamento das ruínas após a queda da cidade. As destruições decisivas dão-se por meio do fogo. As demolições que vêm depois não passam de um epílogo. Para quantos sobreviveram e não caíram vítimas das caristias nem das epidemias, abriram-se à sua frente as perspectivas do circo, das minas ou da escravidão. Segundo Flávio Joséfo, o número dos mortos foi de 1.100.000. E de modo semelhante Tácito falam em 600.000 mortos. Mittelstedt considera que esses números sejam exagerados, devendo realisticamente supor-se o total à volta de 80.000 mortos. Quem ler por inteiro os relatos, tomando consciência da quantidade de homicídios, massacres, rapinas, incêndios, fome, vilipêndio de cadáveres e destruição do ambiente, desmatamento total num raio de 18 quilômetros em volta da cidade, pôde compreender que Jesus, retomando uma frase do livro de Daniel 12, versículo 1, comente o acontecimento dizendo: pois naqueles dias haverá uma tribulação tal como não houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e não haverá jamais. Em Daniel, a essa palavra de ameaça segue uma promessa. Neste tempo a salvação virá para o seu povo, para todos os que estiverem inscritos no livro de Deus. Também no discurso de Jesus, o horror não tem a última palavra. Os dias serão abreviados e os eleitos salvos. Deus deixa uma medida grande, demasiadamente grande, segundo a nossa impressão, de liberdade ao mal e aos maus. Apesar disso, a história não lhe escapa das mãos. Em todo esse drama, que infelizmente é apenas um exemplo de muitas outras tragédias da história, há um fato central para a história da salvação. Fato esse que significa um corte nítido de vastas consequências, mesmo para toda a história das religiões, e em geral da humanidade. No dia 5 de agosto do ano 70, por causa da carestia e da falta de material, foi preciso suspender o sacrifício diário no templo. É verdade que, depois da destruição do templo por ação de Nabucodonosor, em 587 a.C., o fogo do sacrifício ficara extinto durante cerca de 70 anos, e de novo no ano 166 a 164 a.C., sob a dominação helenística de Antíoco IV, o templo fora profanado e o ministério sacrificial ao único Deus substituído pelo sacrifício a Zeus. Mas em ambos os casos o templo ressurgira e o culto prescrito pela Torá tinha sido retomado. Ao contrário, a destruição do ano 70 era definitiva. As tentativas de reconstrução do templo sob os imperadores Adriano, durante a insurreição de Bar Kokhba e Juliano, falharam. Mas ainda, as revoltas de Bar Kokhba teve como consequência que Adriano proibira o acesso do povo judeu ao território de Jerusalém e arredores. No lugar da Cidade Santa, o imperador construiu uma nova cidade, chamada depois
Aelia Capitolina, onde se celebrava o culto a Júpiter Capitolino. Só no século IV é que o imperador Constantino permitiu aos judeus visitar a cidade uma vez no ano, no dia da comemoração da destruição de Jerusalém, para fazer luto junto do muro do templo. Para o judaísmo, a cessação do sacrifício, a destruição do templo, haveria de ser um choque tremendo. Templo e sacrifício estão no centro da Torá. Agora deixava de haver qualquer expiação do mundo, nada que pudesse contrabalançar a sua crescente inclinação em consequência do mal. Mas ainda, Deus que tinha colocado sobre esse templo o seu nome e, portanto, de modo misterioso habitava nele, agora perdera essa sua morada na terra. Onde estava a aliança? Onde estava a promessa? Uma coisa é clara, a Bíblia, o Antigo Testamento, tinha de ser lida de um modo novo. O judaísmo dos saduceus, que estava totalmente ligado ao templo, não sobreviveu a essa catástrofe, e mesmo Quirã, que na verdade se opunha ao templo herodiano, mas esperava um templo novo, desapareceu da história. Há duas respostas a essa situação, dois modelos de ler de maneira nova o Antigo Testamento depois do ano 70, a releitura à luz de Cristo, baseada nos profetas, e a leitura rabínica. Dentre as correntes judaicas do Templo de Jesus, sobreviveu apenas o farisaísmo, que encontrou um novo centro na escola rabínica de Jamna e elaborou no período em que já estava sem templo um modo particular de ler e interpretar o Antigo Testamento, colocando a Torá no seu centro. Só a partir de então é que falamos de judaísmo no sentido próprio do termo, enquanto maneira de considerar e ler o cânon dos escritos bíblicos como revelação de Deus, sem o mundo concreto do culto do templo. Este culto já não existe. Nesse sentido, a própria fé de Israel, depois do ano 70, assumiu uma forma nova. Depois de séculos de contraposição, reconhecemos como nossa tarefa fazer com que esses dois modos de nova leitura dos escritos bíblicos, a cristã e a judaica, dialoguem entre si para se compreender retamente a vontade e a palavra de Deus. Olhando retrospectivamente, Gregório Nazianzeno procurou estabelecer a partir do fim do Templo de Jerusalém uma espécie de periodização da história da religião. Fala da paciência de Deus que nada impõe ao homem de incompreensível. Deus age como um bom pedagogo ou um médico. Lentamente abole certos costumes, tolera outros, e assim leva o homem a realizar progressos. Não é fácil mudar costumes em vigor e há muito venerados. Que quero dizer? O Primeiro Testamento suprimia os ídolos, mas tolerava os sacrifícios. O Segundo punha termo aos sacrifícios, mas não proibia a circuncisão. Uma vez aceitada a abolição de tal costume, os homens renunciavam àquilo que era apenas tolerado. Na visão deste padre da Igreja, embora previstos pela Torá, os próprios sacrifícios aparecem como algo somente tolerado, como uma etapa no percurso para o culto justo, como algo de provisório que devia ser superado, e de fato Cristo superou. Mas agora se coloca decididamente a questão: o próprio Jesus, como viu tudo isso, e como foi ele entendido pelos cristãos?
Aqui não temos de examinar em que medida os diversos detalhes do discurso escatológico de Jesus remontam à sua palavra pessoal, que ele tenha pré-anunciado o fim do templo, precisamente o seu fim teológico, histórico, salvífico, não há dúvida. Confirma-no, além do discurso escatológico, sobretudo, o dito acerca da casa abandonada, que foi o nosso ponto de partida, e a palavra das falsas testemunhas do processo de Jesus, que reaparece ao pé da cruz como palavra de escárnio e é referida em João como palavra do próprio Jesus na sua justa versão. Jesus amara o templo como propriedade do Pai e se deleitara em ensinar ali, defendera-o como casa de oração para todas as nações e tinha procurado prepará-lo para tal fim. Mas sabia também que o período deste templo terminara e que algo de novo chegaria, relacionado com a sua morte e ressurreição. A igreja nascente tinha de unir e ler esses fragmentos juntos, na sua maioria misteriosos das palavras de Jesus, as suas afirmações sobre o templo e principalmente sobre a cruz e a ressurreição, para no fim reconhecer em tais fragmentos o conjunto completo do que Jesus quisera exprimir. Isso não era de modo algum tarefa fácil, mas foi enfrentada a partir de Pentecostes, e podemos dizer que na teologia paulina já todos os elementos essenciais da nova síntese tinham sido encontrados antes do fim material do templo. Quando a relação da comunidade primitiva com o templo, os Atos dos Apóstolos referem que todos os que haviam abraçado a fé eram diariamente assíduos ao templo, numa só alma, partiam o pão em suas casas e tomavam alimento com alegria e simplicidade de coração. São mencionados 2 lugares de vida da Igreja nascente para a pregação e a oração. Reúnem-se no templo, que continua a ser considerado e aceito como a casa da palavra de Deus e da oração. Por sua vez, a fração do pão, o novo centro cultural da existência dos fiéis, tem lugar nas casas como lugares da assembleia e da comunhão graças ao Senhor ressuscitado. Embora ainda não se tenha explicitamente afastado do sacrifício segundo a lei, delineia-se já uma distinção essencial. A realidade constituída até então pelos sacrifícios é substituída pelo partir o pão. Por trás dessa expressão simples, porém, acena-se ao legado da última ceia, a comunhão no corpo do Senhor, a sua morte e ressurreição. Para a nova síntese teológica que considera ter o templo chegado ao seu fim histórico salvífico, já antes da sua destruição material, na morte e a ressurreição de Jesus, contribuem 2 grandes nomes, Estevão e Paulo. Na comunidade primitiva de Jerusalém, Estevão pertence ao grupo dos helenistas, um grupo de judeus cristãos de língua grega que prepararam o cristianismo paulino com o seu novo modo de interpretar a lei. O grande discurso com que Estevão, segundo a narração dos Atos dos Apóstolos, procura ilustrar a sua nova visão da história da salvação, é cortado no ponto decisivo. A indignação dos seus adversários chegou ao extremo e desafoga-se na lapidação do arauto. Mas o verdadeiro nó da divergência exprime-se claramente na exposição da acusação feita no Sinédrio. Ouvimo-lo dizer que Jesus o Nazareno destruirá este lugar, ou seja, o templo,
e mudará os costumes que recebemos de Moisés. Trata-se da palavra de Jesus sobre o fim do templo de pedra e o novo templo completamente diverso. Palavra que evidentemente Estevão assumiu e colocou no centro da sua pregação. Apesar de não podermos reconstruir detalhadamente a visão teológica de Santo Estevão, o seu ponto essencial é claro. Terminou-se o período do templo de pedra com seu culto sacrificial. De fato, o próprio Deus disse: "O céu é o meu trono e a terra, estrado dos meus pés." Que casa me haveis de construir? E qual será o lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas as coisas? Estevão conhece a crítica do culto feita pelos profetas. Segundo ele, com Jesus, passou o período do sacrifício no templo e, consequentemente, a época do próprio templo. Agora se manifesta plenamente a razão das palavras do profeta. Começou algo de novo, em que se cumpre aquilo que, na verdade, é a realidade originária. A vida e a mensagem de Santo Estevão ficaram incompletas, porque foram interrompidas de improviso com a lapidação, a qual ao mesmo tempo leva ao cumprimento a sua vida e a sua mensagem. Na sua paixão, tornou-se um só com Cristo. Tanto o processo como a morte se assemelham à paixão de Jesus. Como o Senhor crucificado, também ele reza: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. Completar a visão teológica e, com base nela, edificar a igreja dos gentios competirá a outro. Paulo, que então conhecido como Saulo, tinha aproveitado a execução de Estevão. Não é tarefa deste livro traçar as linhas fundamentais da teologia de Paulo, ou apenas a sua concepção do culto e do templo. Aqui se trata somente de sublinhar que o cristianismo nascente, muito antes da destruição material do templo, estava convencido de que a sua função na história da salvação tinha chegado ao fim. Como Jesus preanunciara ao falar de casa abandonada ou com o discurso sobre o novo templo. Para dizer a verdade, a grande luta de São Paulo na edificação da Igreja dos Gentios, do cristianismo livre da lei, não se refere ao templo. O contraste com os vários grupos do judaísmo-cristianismo centra-se nos usos e costumes fundamentais em que se exprimia a identidade judaica. A circuncisão, o sábado, as prescrições alimentares e as normas de pureza. Mas, enquanto em torno da questão da necessidade desses usos e costumes para alcançar a salvação, houve uma luta dramática mesmo entre os cristãos, luta que no fim levou à prisão do apóstolo em Jerusalém. Surpreendentemente, não se encontram por nenhum lado vestígios de um conflito sobre o templo e a necessidade dos seus sacrifícios, e isto apesar de que, segundo a narração dos Atos dos Apóstolos, também obedecia à fé grande número de sacerdotes. Todavia, Paulo não deixou de lado esse problema. Antes, pelo contrário, no centro do seu ensinamento está a mensagem de que, na cruz de Cristo, todos os sacrifícios foram levados à perfeição. Cumpriu-se nele a intenção de todos os sacrifícios, a propiciação expiatória, e assim o próprio Jesus tomou o lugar do templo. Ele é um novo templo. Temos de nos contentar com um breve aceno. O texto mais importante encontra-se na Carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 26. Sendo que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus,
e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Deus o apresentou como instrumento de propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Assim Deus manifesta a sua justiça com a remissão dos pecados passados. O termo traduzido aqui por instrumento de propiciação soa em grego ilasterion e em hebraico kaporet. Desse modo se designa a cobertura da Arca da Aliança. É o propiciatório, o lugar sobre o qual aparece Yahvé numa nuvem, o lugar da presença misteriosa de Deus. No dia da expiação, o Yom Kippur, esse lugar sagrado é aspergido com o sangue do novilho imolado como vítima de propiciação expiatória, cuja vida é oferecida a Deus em lugar da dos homens pecadores, merecedores da morte. A ideia de fundo é que o sangue do sacrifício, no qual foram absolvidos todos os pecados dos homens, fica purificado ao tocar a própria divindade, e assim, por meio do contato com Deus, os próprios homens representados por esse sangue tornam-se puros. Esse é um pensamento impressionante e comovente, se visto na grandeza e simultaneamente na sua insuficiência. Um pensamento que não podia ficar como a última palavra da história da religião, nem a última palavra na história da fé de Israel. Se Paulo aplica o termo ilasterium a Jesus, indicando como a cobertura da Arca da Aliança e, consequentemente, o lugar da presença do Deus vivo, então toda a teologia veterotestamentária do culto, e com ela as teologias do culto de toda a história da religião, é abolida e simultaneamente elevada a uma altura totalmente nova. O próprio Jesus é a presença do Deus vivo. Nele, Deus e homem, Deus e o mundo estão em contato. Nele realiza-se aquilo que o rito do dia da expiação pretendia expressar. Na doação de si mesmo na cruz, Deus depõe, por assim dizer, todo o pecado do mundo no amor de Deus e nele o dissolve. Aproximar-se da cruz, entrar em comunhão com Cristo, significa entrar no espaço da transformação e da expiação. Hoje, para nós, tudo isso é difícil de entender. Na reflexão a propósito da última ceia e da morte de Jesus na cruz, teremos de voltar largamente a essa realidade, esforçando-nos por compreendê-la. Aqui, no fundo, tratou-se apenas de mostrar que Paulo subentendia em sua cristologia a abolição do templo e da sua teologia sacrificial. Para Paulo, na crucifixão de Cristo, o templo, como seu culto é abolido no seu lugar, está agora a arca viva da aliança que é Cristo crucificado e ressuscitado. Se podemos, com Ulrich Winkens, supor que o texto de Romanos 3, versículo 25, seja uma fórmula da fé dos judeus cristãos, assim vemos como rapidamente maturou tal convicção no cristianismo, ou seja, este sabia desde o início que o ressuscitado é o novo templo, o verdadeiro lugar de contato entre Deus e o homem. Por isso, com razão, Wilkins pode também afirmar: talvez desde o início simplesmente os cristãos não tenham participado no culto do templo. Por isso, a destruição do templo no ano 70 não era para os cristãos um problema religioso seu. Mas assim torna-se evidente também que a grande visão teológica da carta aos Hebreus
se limita a desenvolver em pormenor aquilo que no seu núcleo já estava expresso em Paulo e cujo conteúdo essencial fora por ele mesmo encontrado na tradição pré-existente da Igreja. Veremos mais adiante que, a seu modo, a oração sacerdotal de Jesus reinterpreta no mesmo sentido a realização do grande dia da expiação e, consequentemente, o centro da teologia veterotestamentária da redenção, considerando-a cumprida na cruz. 2. O templo dos pagãos. Uma leitura ou uma escuta superficial do discurso escatológico de Jesus gera facilmente a impressão de que, do ponto de vista cronológico, Jesus tenha ligado o fim de Jerusalém imediatamente com o fim do mundo, sobretudo quando se lê em Marcos: logo após a tribulação daqueles dias o sol escurecerá, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Essa concatenação cronologicamente direta entre o fim de Jerusalém e o fim do mundo inteiro parece confirmar-se ainda mais quando, passados alguns versículos, aparecem essas palavras: em verdade vos digo que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. À primeira vista, parece que Lucas teria sido o único a atenuar essa ligação. Escreve ele: e cairão ao fio da espada, levados cativos por todas as nações, e Jerusalém será pisada por nações, até que se cumpram os tempos dos pagãos. Entre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo, inserem-se os tempos dos pagãos. Censurou-se a Lucas o fato de assim ter deslocado o eixo cronológico dos evangelhos e da mensagem originária de Jesus, de ter transformado o fim dos tempos no tempo intermédio, inventando deste modo o tempo da Igreja como nova fase da história da salvação. Mas vendo com atenção, descobre-se que esses tempos dos pagãos, com palavras diversas, em outro lugar do discurso de Jesus, aparecem anunciados também em Mateus e Marcos. Em Mateus encontramos a seguinte frase do Senhor: esta boa nova do reino será proclamada em todo o mundo, para se dar testemunho diante de todos os povos, e então virá o fim. Marcos escreve: mas primeiro deve-se proclamar a boa nova a todas as nações. Isso demonstra, em primeiro lugar, que é preciso ter muita cautela com as correlações no âmbito desse discurso de Jesus. O discurso foi composto com diversos pedaços transmitidos que não formam uma sequência linear pura e simples, mas devem ler-se como se estivessem sobrepostos um ao outro. No decurso do terceiro tema, Profecia e Apocalipse, voltaremos de modo mais detalhado a esse problema relacional que é de grande importância para a justa compreensão do texto. Do ponto de vista do conteúdo, é evidente que os três sinóticos têm conhecimento de um tempo dos pagãos. O fim do mundo só pode chegar quando o Evangelho for levado a todos os povos. O tempo dos pagãos, o tempo da Igreja dos povos do mundo, não é uma invenção de São Lucas, é patrimônio comum da tradição de todos os evangelhos. Aqui encontramos de novo a ligação entre a tradição dos evangelhos e os motivos fundamentais da teologia paulina. Se Jesus diz no discurso escatológico que antes devem ser anunciado o evangelho às nações e só depois pode chegar o fim, encontramos em Paulo uma afirmação praticamente idêntica na carta aos Romanos. O endurecimento de uma parte de Israel
durará até que chegue a salvação à plenitude dos gentios. Então todo Israel será salvo. A totalidade dos pagãos e Israel inteiro. Nessa fórmula aparece o universalismo da vontade divina de salvação. Importante no nosso contexto é que também Paulo sabe do tempo dos pagãos que se desenrola agora e deve ser completado para que o plano de Deus atinja o seu objetivo. Que o cristianismo primitivo não pudesse fazer uma ideia cronologicamente adequada da duração desse kairoi dos pagãos, imaginando seguramente bastante breves, no fim de contas, é um fato secundário. O essencial está na afirmação fundamental e no vaticínio de um tempo tal que, sem cálculo sobre a sua duração, devia ser e foi interpretado pelos discípulos, sobretudo, como uma missão realizar agora o que foi anunciado e exigido, isto é, levar o Evangelho a todos os povos. O empenho sem tréguas com que Paulo se dirigia ao encontro dos povos para levar a todos a mensagem, para cumprir a missão possivelmente ainda durante a sua vida, precisamente esse empenho sem tréguas só se explica com a sua consciência do significado histórico e escatológico do anúncio. É uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Nesse sentido, a urgência da evangelização na geração apostólica é motivada não tanto pela questão da necessidade do conhecimento do Evangelho para a salvação individual de cada ser humano, como, sobretudo, por essa grande concepção da história, para que o mundo atinja a sua meta. O Evangelho deve chegar a todos os povos. Em alguns períodos da história, tornou-se demasiado débil a percepção dessa urgência, mas sempre se reacendia depois, suscitando um novo dinamismo na evangelização. A esse respeito, no horizonte de fundo, aparece sempre também a questão sobre a missão de Israel. Hoje olhamos com desolação para tantos equívocos, cheios de consequências que pesaram ao longo dos séculos nesse âmbito. Todavia, uma nova reflexão permite reconhecer que é possível, em todos os ofuscamentos, encontrar pontos de partida para uma justa compreensão. Quero referir aqui o que, relativamente a esse ponto, aconselhou Bernardo de Claraval ao seu discípulo, o Papa Eugênio III. Recorda ao Papa que não lhe foi confiado o cuidado apenas dos cristãos. Tu tens um dever também para com os infiéis, os judeus, os gregos e os pagãos. Mas corrige-se logo a seguir, especificando: admito relativamente aos judeus que tens a desculpa do tempo. Para eles foi estabelecido determinado momento que não se pode antecipar. Primeiro devem entrar os pagãos na sua totalidade, mas que dizes tu precisamente sobre os pagãos? Que tinham em mente os teus predecessores para interromper a evangelização, enquanto está ainda difundida a incredulidade? Por que motivo foi parada a palavra que corre veloz? Hildegard Brehm assim comenta esse trecho de Bernardo. Na sequência de Romanos 11, versículo 25, a Igreja não deve se preocupar com a conversão dos judeus, porque é preciso esperar o momento estabelecido por Deus, ou seja, até que chegue a salvação, a plenitude dos gentios. Ao contrário, os próprios judeus constituem uma pregação vivente para a qual deve apontar a Igreja,
porque nos trazem à mente a paixão de Cristo. O vaticínio do templo dos pagãos e o dever daí resultante é um ponto central da mensagem escatológica de Jesus. O dever particular da evangelização dos pagãos, que Paulo recebeu do ressuscitado, está firmemente ancorado na mensagem dada por Jesus aos discípulos antes da sua paixão. Como vimos, o tempo dos pagãos, o tempo da Igreja, foi transmitido em todos os evangelhos, constitui um elemento essencial da mensagem escatológica de Jesus. Terceiro, profecia e apocalipse no discurso escatológico. Antes de nos dedicarmos àquela que é em sentido estrito a parte apocalíptica do discurso de Jesus, procuremos ter uma visão de conjunto de tudo o que encontramos até agora. Em primeiro lugar, encontramos o anúncio da destruição do templo e em Lucas, explicitamente, também a destruição de Jerusalém. Todavia, ficou claro que o núcleo do vaticínio de Jesus não tem em vista as ações exteriores da guerra e da destruição, mas o fim em sentido histórico salvífico do templo, que se torna uma casa abandonada. Deixa de ser o lugar da presença de Deus e da expiação para Israel, ou melhor, para o mundo. Passou o tempo dos sacrifícios segundo a lei de Moisés. Vimos como a igreja nascente, muito antes do fim material do templo, tinha consciência dessa profunda reviravolta da história, com todas as discussões difíceis acerca dos costumes judaicos, que deveriam também ser conservados e declarados obrigatórios para os pagãos sobre este ponto. No entanto, claramente não havia qualquer dissensão. Com a cruz de Cristo, chegou ao fim o período dos sacrifícios. Além disso, vimos que faz parte do núcleo da mensagem escatológica de Jesus o anúncio de um tempo dos gentios, durante o qual o Evangelho deve ser levado ao mundo inteiro e a todos os homens. Só depois é que a história pode alcançar a sua meta. Entretanto, Israel mantém a missão que lhe é própria. Está nas mãos de Deus, que a salvará na sua globalidade, no tempo devido, quando o número dos pagãos estiver completado. Óbvia e naturalmente, não seria possível calcular a duração histórica desse período. Ao contrário, foi ficando cada vez mais claro que a evangelização dos pagãos se tornara agora a missão por excelência dos discípulos, graças sobretudo ao encargo particular que Paulo sabia ter assumido simultaneamente como peso e graça. Baseados nisso, compreende-se agora também que este tempo dos pagãos não é ainda verdadeiro tempo messiânico no sentido das grandes promessas de salvação, mas continua precisamente a ser tempo dessa história e das suas tribulações, e todavia de modo novo também tempo de esperança. A noite vai adiantada e o dia está próximo. Parece-me óbvio que algumas parábolas de Jesus, a parábola da rede com os peixes bons e maus, a parábola do joio no campo, falem deste tempo da igreja. Na perspectiva pura e simples da escatologia imediata, não tem nenhum sentido. Como tema secundário, encontramos o convite dirigido aos cristãos para fugirem de Jerusalém na altura de uma não bem unificada profanação do templo. A historicidade dessa fuga para a cidade de Pela, na Transjordânia, não se pode seriamente pôr em dúvida. Esse detalhe, apesar de nos ser bastante marginal,
tem todavia um significado teológico que não se deve subestimar. O fato de não participarem na defesa armada do templo, naquela empresa que fez do próprio lugar sagrado uma fortaleza e um cenário de cruéis ações militares, correspondia exatamente à linha adotada por Jeremias durante o assédio de Jerusalém pelos babilônios. Mas Joaquim Gnilka faz notar, sobretudo, a ligação dessa atitude com o núcleo da mensagem de Jesus. É altamente improvável que os crentes em Cristo, residentes em Jerusalém, tenham participado na guerra. O cristianismo palestino transmitiu o discurso da montanha. Por conseguinte, eles devem ter conhecido os mandamentos de Jesus sobre o amor aos inimigos e a renúncia à violência. Além disso, sabemos que não tomaram parte na revolta desencadeada nos tempos do imperador Adriano. Outro elemento essencial do discurso escatológico de Jesus é a advertência contra os pseudo-messias e contra os devaneios apocalípticos. Com isso se relaciona o convite à sobriedade e à vigilância que Jesus desenvolveu mais ainda em algumas parábolas, particularmente na das virgens prudentes e insensatas, e também nas suas palavras sobre o porteiro vigilante. Essas mesmas palavras indicam claramente o significado que se deve dar ao termo vigilância. Não é sair do presente, especular sobre o futuro, esquecer o tempo atual. Antes, pelo contrário, vigilância significa fazer aqui e agora o que é justo e cumpri-lo como se estivéssemos na presença de Deus. Mateus e Lucas transmitem a parábola do servo, constatando a demora no regresso do patrão, sob a sensação da sua ausência, se constitui ele mesmo em patrão, bate nos servos e servas e dá-se a boemia. Ao contrário, o servo bom permanece servo, sabendo que deve prestar contas, dá a cada um o que lhe pertence e recebe louvor do patrão por ter agido assim. Praticar a justiça é a verdadeira vigilância. Estar vigilante significa saber-se agora sob o olhar de Deus e agir como se deve fazer sob a sua vista. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo explicou aos destinatários de modo drástico e concreto em que consiste a vigilância. Quando estávamos entre vós, já vos demos esta ordem: quem não quer trabalhar, também não há de comer. Ora, ouvimos dizer que alguns dentre vós levam a vida à toa, muito atarefados, sem nada fazer. A essas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem na tranquilidade para ganhar o pão com o próprio esforço. Outro elemento importante do discurso escatológico de Jesus é a alusão às futuras perseguições dos seus. Pressupõe-se aqui também o tempo dos pagãos, porque o Senhor não diz apenas que os seus discípulos serão entregues aos tribunais e sinagogas, mas que serão levados também à presença de governadores e reis. O anúncio do Evangelho permanecerá sempre sob o signo da cruz. Isso mesmo devem os discípulos de Jesus aprender novamente em cada geração. A cruz é e continua sendo o sinal do Filho do Homem. No fim de contas, na luta contra a mentira e a violência, a verdade e o amor não têm outra arma senão o testemunho do sofrimento. Passemos agora à parte propriamente apocalíptica do discurso escatológico de Jesus, ao anúncio do fim do mundo, do regresso do Filho do Homem e do juízo universal. Impressiona o fato de que esse texto seja, em grande parte,
tecido com palavras do Antigo Testamento, sobretudo do livro de Daniel, mas também de Ezequiel, Isaías e outras passagens da Sagrada Escritura. Da sua parte, esses textos estão em mútua ligação. Em situações difíceis, antigas imagens são reinterpretadas e ainda mais desenvolvidas. Dentro do próprio livro de Daniel, é possível observar esse processo de releitura das mesmas palavras à medida que avança a história. Jesus entrou nesse processo de relecture e, com base nisso, pode-se também compreender que as comunidades dos fiéis, por sua vez, como brevemente já se aludiu, relesse as palavras de Jesus, atualizando-as segundo as situações novas em que vivia, naturalmente de modo a conservar a mensagem fundamental. O fato de Jesus não descrever as realidades futuras com palavras suas, mas de anunciar de modo novo, com antigas palavras proféticas, tem um significado mais profundo. Em primeiro lugar, porém, devemos prestar atenção àquilo que constitui a novidade. O futuro Filho do Homem de que falara Daniel, sem lhe poder dar características pessoais, identifica-se agora como Filho do Homem, que nesse momento está falando aos discípulos. As antigas palavras apocalípticas adquirem um centro personalizado. No seu centro está a própria pessoa de Jesus, que une intimamente o presente vivido com o futuro misterioso. O verdadeiro acontecimento é a pessoa em quem, não obstante o transcorrer do tempo, permanece realmente o presente. Nessa pessoa está presente agora o futuro. Em última análise, o futuro não nos colocará numa situação diversa daquela que já se realizou no encontro com Jesus. Ora, pela centralização das imagens cósmicas numa pessoa atualmente presente e conhecida, o contexto cósmico torna-se secundário e a própria questão cronológica perde importância. A pessoa está no desenrolar das coisas fisicamente mensuráveis, tem um tempo próprio dela, permanece. Essa relativação do elemento cósmico, ou melhor, a sua centralização na esfera pessoal, apresenta-se de forma particularmente clara na frase final da parte apocalíptica: passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. A palavra é um quase nada se confrontada com o poder enorme do imenso universo material. É um sopro momentâneo na grandeza silenciosa do universo. Pois bem, a palavra, no entanto, é mais real e duradoura do que todo o mundo material. É a realidade verdadeira e merecedora da confiança, o terreno firme sobre o qual podemos apoiar-nos e que rege, inclusive, o escurecer do sol e a queda do firmamento. Os elementos cósmicos passam. A palavra de Jesus é o verdadeiro firmamento sob a qual o homem pode estar e permanecer. Essa centralização personalista, ou melhor, essa transformação das visões apocalípticas que, no entanto, corresponde à orientação interior das imagens do Antigo Testamento, é a verdadeira especificidade nas palavras de Jesus acerca do fim do mundo. A esse respeito é o que conta. Partindo disso, podemos compreender também o significado do fato de Jesus não descrever o fim do mundo, mas anunciá-lo com palavras já existentes no Antigo Testamento. Falar do futuro com palavras do passado subtrai desse discurso qualquer ligação cronológica. Não se trata de uma formulação nova
da descrição do futuro, como seria de esperar em videntes, mas trata-se de inserir a visão do futuro na Palavra de Deus, que já nos foi dada e cuja estabilidade, por um lado, e potencialidades abertas, por outro, se tornam assim evidentes. Fica claro que a palavra divina de então ilumina o futuro, no seu significado essencial, mas não dá uma descrição do futuro, mostra-nos apenas hoje o caminho justo para esse momento e para amanhã. As palavras apocalípticas de Jesus nada têm a ver com adivinhação. Querem precisamente afastar-nos de uma curiosidade superficial pelas coisas visíveis e conduzir-nos ao essencial, a vida alicerçada na Palavra de Deus, que Jesus nos dá, ao encontro com Ele, a Palavra viva, a responsabilidade diante do juiz dos vivos e dos mortos.